Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita e no vídeo de hoje nós vamos falar de 10 coisas que acontecem normalmente no Brasil, fazem parte do nosso cotidiano, mas aqui na Coreia não acontecem de jeito nenhum. O vídeo está muito legal, eu espero que vocês gostem e eu já fiz 2 vídeos nesse tema também que estão muito legais. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você ainda não viu, vê depois. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma novidade. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are. Eu preparei 10 coisas muito interessantes que não acontecem de jeito nenhum aqui na Coreia. 뭐야? Tô fazendo um vídeo, filho. 나중에 잘라. Ah. Então, eu preparei 10 coisas muito interessantes que não acontecem na Coreia de jeito nenhum. E a primeira delas é festa de aniversário para adulto. No Brasil, é muito comum a gente fazer festa de aniversário para adulto e também é comum convidar amigos, parentes e fazer uma festa e os parentes com os amigos curtirem juntos. No Brasil é super comum isso, mas aqui na Coreia, gente, isso não acontece de jeito nenhum. Quando um adulto está fazendo aniversário, ou ele comemora um bolinho ali com a família em casa, ou ele comemora comendo ou bebendo com os amigos fora de casa. Jamais eles fazem festa para convidar amigos junto com parentes. Isso não acontece aqui na Coreia. Primeiro que eles já não fazem festas para adultos. E segundo, que eles também não misturam os amigos com a família, tá bom? Então, aqui na Coreia, festa de aniversário para adulto é uma coisa que não acontece. Número 2, e já que nós estamos falando de festas, vamos falar de presentes. No Brasil é muito comum a gente dar presentes em festa de aniversário, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. não vou nem falar Natal, porque aqui na Coreia eles quase não comemoram o Natal, tá bom? Mas nessas datas comemorativas é muito comum a gente comprar presente, a gente gosta de dar o presente para a pessoa. Aqui na Coreia isso não existe, eles gostam muito, não que ninguém vá dar um presente para alguém, tá, gente? Não é isso. Mas geralmente em datas comemorativas assim, eles dão dinheiro de presente. Então eles colocam uma quantia em um envelopinho, assim, eu vou mostrar para vocês. Assim, gente, olha, esse envelope aqui é de feliz aniversário. Então é muito comum eles colocarem aqui qualquer quantia e dar para outra pessoa assim, esse é o presente. E eu acho super prático, porque a pessoa compra o que ela quiser. E também você não precisa ficar pensando o que dá de presente para outra pessoa, ela pega o dinheiro e faz o que ela quiser. No caso de casamento, é muito legal também porque ajuda a pagar as despesas do casamento. Então, isso ajuda muito, eu acho legal também. E também tem uma coisa que está super na moda aqui na Coreia, tem um aplicativo aqui, é como se fosse o WhatsApp, só que ele tem a opção de você mandar um cupom de presente para uma outra pessoa. É como se no nosso WhatsApp tivesse lá uma opção de presente. Você escolhe um presente que você quer dar, um perfume, sei lá, qualquer coisa. E você escolhe lá um exemplo, tia Maria. Aí você manda aquele cupom para sua tia Maria e ela recebe o cupom, ali ela preenche o endereço dela e pronto, aquele presente vai chegar na casa dela. Também tem essa opção aqui. É muito legal, mas geralmente o pessoal gosta de dar um envelopinho assim em mãos. A outra coisa também, se você dá um presente aqui para alguém, é que eles não abrem o presente igual a gente no Brasil. A gente ganha um presente no Brasil e fica ansioso, né? Eu abro na hora. Quero ver ali, eu já fico naquela euforia ali na hora. Aqui não. Aqui você dá o presente para a pessoa, ela pega, coloca ali do lado, depois ela abre lá na casa dela, não tem nem graça. Mas é assim que acontece. Então, aqui na Coreia, presentes em festas é algo que as pessoas não têm o hábito de dar, tá bom? É isso que nem eu falei, um envelopinho com dinheiro.
Número 3, padrinhos. No Brasil nós temos padrinhos de casamento, padrinhos de criança. Aqui na Coreia eu nunca ouvi falar, gente, nesse negócio de padrinhos. Então eu até pesquisei para que serve padrinhos de casamento. Peraí. Olha, padrinhos de casamentos têm a função de manter o casamento vivo, fazer parte dele e compartilhar cada momento com os noivos. Gente, aqui na Coreia isso é uma coisa que não acontece, porque há exceções, tá? Mas geralmente as pessoas não têm essa intimidade com outro casal, mesmo que for amigos. Então, um outro casal ali compartilhando coisas e tal, é algo que não é comum aqui na Coreia. Então, é cada um no seu quadrado mesmo. Então, aqui não tem padrinhos de casamento, eles não têm essa tradição, né? Outra coisa são os padrinhos de crianças, né? Nós temos essa tradição também das crianças terem um padrinho, uma madrinha. Também dei uma pesquisada rapidinha aqui. Padrinhos de batismo têm a função de acompanhar o afilhado em sua formação cristã e pessoal. Então, gente, aqui na Coreia é muito difícil de alguém querer algum tipo de responsabilidade com o filho de outra pessoa, tá? Eles falam muito desse negócio de criar filho dá muito trabalho. As responsabilidades com o filho, educação e tudo mais. Também não acontece esse negócio de ter afilhado, porque ninguém quer ter nenhum tipo de responsabilidade com o filho de outra pessoa, por mais amigo que seja, tá bom? Não existe isso aqui. Então aqui é tipo cada um cuidando do seu. Esse negócio de ter padrinho para ajudar nas responsabilidades, na criação, ninguém quer. Cada um quer só cuidar do seu e pronto. Então aqui na Coreia, padrinhos de casamento e padrinhos de criança não existem. As pessoas não têm essa tradição aqui na Coreia. Número 4, senhas no cartão de crédito e débito. No Brasil é obrigatório ter senha nos cartões de crédito e de débito. É muito perigoso. E mesmo assim ainda acontecem golpes. Aqui na Coreia os cartões não têm senha, nem de crédito e nem de débito. Então, para você fazer compras, não precisa você colocar lá a senha no seu cartão para fazer o pagamento. É só passar o cartão e pronto. Precisa de senha para sacar dinheiro no caixa. Então, para sacar dinheiro no caixa, você precisa colocar lá a sua senha, mas para fazer compras, não. Ah, mas vamos supor que você perca o seu cartão e um indivíduo encontre e vai usar. Gente, a polícia acha, porque vai saber o lugar, a hora certa que o cartão foi usado, todo lugar tem câmera, então eles vão acabar encontrando essa pessoa que usou o cartão. É impossível? Não, nada é impossível. Pode sim acontecer de alguém encontrar um cartão por aí e ir lá não sei aonde e usar. Mas é difícil, tá bom? Geralmente isso não acontece. Eu mesmo já encontrei um cartão, não sei se era de crédito ou débito, já faz alguns anos, e eu deixei no correio. Então, é isso. Aqui na Coreia não tem senha nos cartões de crédito e de débito. O que vocês acham sobre isso? Me contem. Número 5, chaves. Chaves. No Brasil, nós temos que andar com chaves da casa, do portão, da garagem, da loja, do salão, desses lugares todos. E é chato, porque às vezes a gente até pode perder, alguém também pode fazer a cópia. Mas no Brasil nós temos que andar com chaves. Aqui na Coreia não existe isso de andar com chaves. Toda casa, todo apartamento pode ser uma casinha lá no pé da serra. Tem fechadura eletrônica, então aqui em todo lugar tem fechadura eletrônica. Qualquer estabelecimento, ninguém anda com chave. Eu acho muito prático de usar, fica menos coisa também pra gente carregar, né? Até aqui vocês estão gostando? Se sim, já deixem o seu like aí no vídeo, não esqueçam. Like, like, like. Continuando. Número 6, Sistema Único de Saúde. É o SUS aí do Brasil, né? Que nós temos o SUS, que nós conseguimos fazer cirurgias, exames, consultas, é tudo grátis. Então, às vezes, eu posto fazendo alguma coisa em alguma clínica, em algum hospital, alguma consulta, alguns exames, essas coisas, e as pessoas sempre me perguntam se é de graça, se é como o SUS do Brasil.
E não, pessoal, aqui na Coreia não existe absolutamente nada de graça. Tudo aqui é pago. Então, todo mundo aqui na Coreia tem convênio, porque se você não tiver o convênio, tudo fica muito caro. Uma consulta fica muito cara. Se você precisar fazer uma internação, então, meu Deus do céu, é um absurdo, sabe? Então, todo mundo tem um convênio. No Brasil, pelo menos, nós temos essa vantagem, né? O pessoal consegue fazer bastante coisas, consultas, cirurgias, muitos procedimentos que ficariam caro e muita gente tem acesso a fazer isso de graça pelo SUS. Isso é uma vantagem aí do Brasil, tá, gente? Mas aqui na Coreia isso não existe. Qualquer coisa que você precisa fazer em relação à saúde vai ficar caro se você não tiver um convênio. Então, essa é uma vantagem boa aí do Brasil, tá bom? Então, aqui na Coreia, Sistema Único de Saúde, alguma coisa de graça não tem. Número 7, cultos ou missas noturnas. No Brasil, nós temos cultos e missas à noite e também durante a semana, né? Aqui na Coreia isso não acontece. Os cultos aqui na Coreia são todos de manhã. As missas também são de manhã, tá, gente? Então, depende aí da igreja que você for. Se for uma igreja muito grande, tem mais de um culto de manhã. Na igreja que nós vamos, tem culto 7h30, 9h30, 11h30 e 1h30. Tem 4 cultos aí na parte da manhã do domingo, mas não tem à noite. Eu não sei como funciona as igrejas católicas, mas eu sei que as missas acontecem no domingo de manhã também. Na igreja evangélica acontecem as vigílias, que são de madrugada, né? E durante a semana eles fazem algumas atividades, tá? Na igreja, fazem encontros, células, essas coisas aí à tarde, grupos separados, é diferente, mas o culto mesmo é só no domingo de manhã. Aqui não acontece nada à noite. À noite, para eles, é um horário de descanso, eles querem descansar. Então, cultos e missas aqui na Coreia são de manhã, no domingo de manhã, só. O que vocês acham? Vocês também queriam que fosse assim no Brasil, que o culto ou a missa fosse de manhã? É melhor do que à noite para vocês? Me contem. Número 8. Coreanas com cabelo molhado na rua. No Brasil é super comum a gente lavar o cabelo e sair para fazer alguma coisa na rua, ir no mercado, ir na padaria, ir no açougue, sei lá, fazer qualquer coisa, sair com o cabelo molhado. Aqui na Coreia isso não acontece de jeito nenhum. Gente, eu não lembro de ter visto uma mulher com cabelo molhado na rua nenhuma vez. Eu não lembro. Elas não têm esse hábito de sair com o cabelo molhado, seja para onde for. Então, elas lavam o cabelo e já secam. Pode estar também o calor que for. Eu adoro sair com o meu cabelo molhado quando tá calor, quando aqui é verão. Até na primavera mesmo, eu não seco o cabelo com secador, eu só seco o meu cabelo com secador aqui quando tá frio, porque realmente tem que secar só por causa do frio mesmo. Mas quando tá calor, o tempo tá agradável, eu tomo banho e eu saio com ele molhado mesmo, ele vai secando durante o dia, até porque meu cabelo dá muito trabalho para secar. Pode estar o maior calor aqui, elas fazem questão de secar, e mesmo em casa, tá? Já no Brasil é super comum, como eu falei. Número 9, nomes compridos. No Brasil é muito comum a gente ter um nome muito comprido, 2 nomes, 2 sobrenomes, e fica aquele nome compridão assim, ó. Aqui na Coreia isso não acontece de jeito nenhum, gente. Todo mundo aqui na Coreia tem um nome só com 3 sílabas. A primeira sílaba é o sobrenome e a segunda e terceira sílaba o nome, tá? Então, um exemplo, So Che-won, que é o sobrenome, Che-won é o nome da pessoa, So Che-won. Kim Min-ju, tipo assim, entendeu? Então, aqui não existe pessoas com nomes compridos, até porque o nome de todo mundo aqui, o significado do nome de todo mundo tem a ver com mandarim, né, que é a escrita chinesa, e relacionado a isso tem que ter só 3 sílabas. Enfim,
Ninguém tem um nome aqui com mais de 3 sílabas. Então, nome comprido aqui na Coreia é uma coisa que não existe de jeito nenhum. Número 10 e última curiosidade é criança tomando café. Gente, eu passei a minha infância inteira tomando café. Eu lembro que eu tomava café puro. Então, aqui na Coreia é algo que não é comum acontecer os pais darem café para as crianças tomarem, nem café com leite, tá bom? Inclusive, o Otávio tá falando aqui que na escola mesmo eles falam para eles não tomarem café. Então, aqui na Coreia eu vi muitas vezes também sobre esse negócio de café. As grávidas, já falei aqui em um vídeo também, que as grávidas não tomam café igual nós tomamos no Brasil. As crianças, igual eu tô falando agora, elas não tomam café. Eles falam que a cafeína altera a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, a cafeína tem que ser evitada até pelo menos a adolescência. Eu ouvindo muito sobre isso aqui na Coreia, eu acabei também não dando café para as crianças. Esses dias, né, Otávio, que o Otávio começou a pedir para mim café com leite, então eu dou de vez em quando um cafezinho com leite para ele. E o Yusu, agora que está começando a tomar café com 16, 17 anos. O Murilo ainda não tomou café. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 10 curiosidades. E como eu falei no começo do vídeo, eu tenho mais 2 vídeos sobre isso, que vão ficar linkados na descrição aqui desse vídeo. Então, essas foram as 10 curiosidades do vídeo de hoje. Vocês querem o próximo também, parte 4? Eu tento fazer para vocês mais 10 curiosidades. Se vocês quiserem, me conta aí também, que eu tento fazer para vocês, tá bom? E é isso, popó! E até o próximo vídeo.